Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal A Máquina Pública. Hoje vamos falar sobre um tema urgente e sensível: a violência contra a pessoa idosa no Brasil e a vigência de uma nova lei que prevê penas mais duras no Código Penal e no Estatuto da Pessoa Idosa para quem pratica esses crimes. Graças às políticas públicas e também ao avanço da medicina, a população idosa só cresce no Brasil. E em 2030 seremos o país com a quinta maior população idosa do mundo. Assim, falar sobre violência contra a pessoa idosa é um problema que exige não apenas a atenção da sociedade, mas também respostas concretas do Estado e inclusive sim no campo penal. Segundo o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, só em 2023 foram mais de 94 mil denúncias de violação dos direitos contra as pessoas idosas em todo o país. E os casos mais comuns envolvem negligência, violência psicológica, violência financeira, abuso físico e abandono. Mas esses dados provavelmente ainda representam uma enorme subnotificação, pois muitas vítimas estão em silêncio, seja por medo, dependência ou isolamento, efeito de um dos piores crimes contra as pessoas idosas: a violência psicológica. Quando falamos em violência contra as pessoas idosas, estamos nos referindo a práticas que vão muito além das agressões físicas. A negligência é a mais frequente e são situações em que a pessoa idosa é deixada sem cuidados, sem alimentação, sem acesso à higiene ou à saúde. A violência psicológica pode ser considerada um dos piores crimes, pois ela paralisa a vítima a buscar qualquer tipo de ajuda, ao impossibilitá-la muitas vezes de se reconhecer como vítima mesmo, sendo submetidas a humilhações, ameaças, isolamento social e manipulação. Temos ainda a violência patrimonial, por exemplo, quando familiares ou terceiros se apropriam dos bens ou da renda, dos patrimônios ou da aposentadoria da pessoa idosa e começam a viver às custas dessas vítimas, sem oferecer-lhes os devidos cuidados. E é claro, há os casos de abuso físico e sexual, que, embora menos notificados, são extremamente graves. Até recentemente, o ordenamento jurídico brasileiro já previa sim alguns tipos penais para punir essas condutas. No Código Penal, por exemplo, estavam lá previstos os crimes de abandono, de incapaz e de maus tratos, aplicáveis a situações de negligência extrema e violência contra as pessoas idosas. Além disso, a gente também tem o Estatuto da Pessoa Idosa, que existe desde 2003, e ele também estabelece punições específicas para quem pratica atos que atentam contra a integridade física, psíquica, patrimonial e moral dessa população. Mas havia um problema e muitas críticas. Muitas dessas penas, gente, eram consideradas muito brandas, com a possibilidade de substituição por medidas alternativas e impossibilidade, inclusive, da gente conseguir prisões. Isso gerava uma sensação de revolta social e de impunidade, e muitas vezes reforçava a vulnerabilidade das vítimas. Foi exatamente nesse cenário de críticas e revoltas, em razão dessas penas brandas aplicadas aos crimes contra as pessoas idosas, que surgiu a Lei Federal 15.163, sancionada agora em 3 de julho de 2025. Essa lei representa um avanço importantíssimo ao aumentar penas e ampliar a proteção penal, não apenas para as pessoas idosas, mas também para as pessoas com deficiência, crianças e adolescentes em situação de violência. Uma das principais mudanças foi no artigo 133 do Código Penal, que trata do abandono de incapaz. Antes, a pena era de 1 ano de detenção, podendo chegar a 12 anos se a vítima morresse em decorrência desse abandono. Com a nova lei, a pena básica agora é de 2 a 5 anos de reclusão e pode chegar até 14 anos nos casos mais graves, como em situações de morte da vítima. Essa mudança afasta a aplicação da lei dos juizados especiais, que antes se aplicava, e também de alguns mecanismos de abrandamento da pena. O crime de maus tratos, previsto lá no Código Penal, no artigo 136, também teve a sua pena consideravelmente aumentada e passou a ter a mesma estrutura do abandono de incapaz, com pena básica de 2 a 5 anos de reclusão. Ademais, a depender da consequência do ato, as punições podem chegar até 14 anos de prisão. E o Estatuto da Pessoa Idosa também sofreu sim alterações importantes.
O artigo que trata de exposição a perigo de pessoas idosas, levando a lesões graves e morte, agora prevê penas mais duras, de 2 até 14 anos, quando houver caso de morte. E talvez a mais importante mudança: a nova lei proíbe expressamente a aplicação de penas alternativas para todos os crimes quando praticados com violência contra a pessoa idosa em geral e para todos os crimes do Estatuto da Pessoa Idosa em específico, independentemente da pena aplicada, afastando assim, galera, por completo a aplicação da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. Atenção, galera, atenção, concurseiros, que isso vai cair na prova. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também foi modificado por essa nova lei a fim de garantir a isonomia na proteção das pessoas em situação de vulnerabilidade. Agora, os casos de abandono, maus tratos ou violência contra as pessoas com deficiência seguem os mesmos parâmetros de gravidade e punição. Ou seja, tipos simples de violência de 2 a 5 anos de reclusão, podendo chegar até 14 anos no caso de morte por negligência ou abandono. Isso cria uma coerência no tratamento jurídico dos grupos mais em situação de vulnerabilidade, reforçando o compromisso do Estado com os direitos humanos. Essa nova legislação é uma resposta importante diante do aumento da violência contra as pessoas idosas, mas ela, por si só, penalista, não é suficiente. Para que os direitos saiam do papel, é preciso que os profissionais da saúde, da assistência social, da segurança pública e do sistema de justiça estejam sempre capacitados para identificar os sinais de violência e agir sim com firmeza. Também é fundamental que familiares, vizinhos e amigos estejam sempre atentos. A violência contra a pessoa idosa muitas vezes ocorre dentro de casa, de forma silenciosa, praticada pelas pessoas mais próximas. Denunciar, galera, é um ato de cuidado. O Disque 100 é um canal gratuito e silencioso que pode ser utilizado para isso. E, principalmente, é necessário que as vítimas se reconheçam como vítimas. Nada de deixar os familiares e cuidadores e desconhecidos terem acesso a seus cartões, às suas finanças, se você está lúcido em plenas condições de administrar sua renda. Não existe herança de pessoa viva. Suas economias da vida inteira são suas e elas devem ser gastas em seu benefício. Fique ligado e, se precisar de ajuda, procure a delegacia mais próxima da sua casa. E se você chegou até aqui, obrigado pela sua atenção. Se esse conteúdo foi útil para você, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. E lembre-se, respeitar a pessoa idosa é respeitar o nosso próprio futuro. E lembre-se também, a pessoa idosa é o jovem que deu certo. Queremos todos dar muito certo e termos um envelhecimento saudável e ativo.